Olá, olá, sejam bem-vindos a todos ao nosso InDrive Podcast, o nosso podcast de engenharia. Então, o assunto de hoje, ética e cidadania, da disciplina de ética e cidadania. Então, sem demais delongas, vamos logo ao assunto. Primeiramente, vamos tratar aqui da etimologia da palavra. Etimologia, para as pessoas que não têm conhecimento, é a ciência que estuda a origem das palavras, né? Como surgiu aquela palavra, como que alguém teve a ideia, teve o pressuposto de criar aquela palavra, como ela surgiu. O exemplo disso é que não existia a palavra fake news, rede social, criptomoedas algum tempo atrás. Hoje já existe, entendeu? Então, se você falasse para uma pessoa isso algum tempo atrás, não teria tanto efeito quanto tem hoje. Então, significado da palavra ética, né? A etimologia dela. A palavra ética, ela vem do grego antigo ethos, que significa costumes. E nós também temos a versão moderna do latim, que temos a palavra mores, que significa conduta, correto? Então, vamos lá, temos a palavra ethos no grego antigo, que significa costumes, que é ética, e temos a versão moderna do latim, mores, a palavra mores na versão moderna do latim, que significa conduta, correto? Então, e o primeiro filósofo, a primeira pessoa a sistematizar a ética foi o filósofo Aristóteles, em mais ou menos 385 a.C. O filósofo Aristóteles, ele fala da ética como uma virtude, né? Para haver uma ética, você tem que alcançar uma virtude. A virtude que ele descreve em seus discursos éticos nada mais são do que os atos, né? Os nossos atos. São atos virtuosos, no caso. Só que para esse ato ele ser um ato ético, ele precisa alcançar o que ele chamou em seu discurso filosófico como sendo a mediania dos atos, sendo esse ato não demasiadamente fácil e não demasiadamente difícil, né? Vamos dar um exemplo aí. Você vai ajudar uma viúva, um órfão, né? Uma pessoa que está precisando de ajuda. Em si é um ato virtuoso, seria um ato ético. Só que para ele você não pode ajudar nem demasiadamente mais e nem demasiadamente menos. Você tem que ajudar na medida. Você ajudando na medida, nem muito nem pouco demais, você estaria alcançando a mediania, que consequentemente seria um ato virtuoso e seria também um ato ético, segundo Aristóteles, segundo esse pensamento da época. Depois, dando um enorme salto no período da filosofia clássica, a gente vai ter os utilitaristas ingleses, né? Como funciona a ética no utilitarismo? Primeiramente, a gente tem que considerar que quem começou a escrever as teorias utilitaristas foi o filósofo John Stuart Mill. Só que, porém, ele morreu e deixou as obras inacabadas. E um outro filósofo chamado Jeremy Bentham, ele deu continuidade a essa obra, a esses escritos, e terminou e publicou. E foi a corrente filosófica mais discutida na época, a ética utilitarista. E como funciona a ética utilitarista então, James? Então, a ética utilitarista, ela vai falar da ética pela utilidade da ação. Então a gente tem uma ação ética. E para essa ação ela ser uma ação ética,
ela precisa ser uma ação também útil. Então, uma ação ética, ela precisa ser útil. E como que a gente vai saber se essa ação ética, ela é uma ação também útil? Para isso, eles criaram um sisteminha para categorizar o que seria uma ação útil. E diz assim nos escritos deles que uma ação útil, ela deve causar maior bem a uma maioria e menos dano a uma minoria. Vou dar um exemplo. Se o nosso presidente, o nosso ministro da economia falasse assim: nós vamos isentar todas as pessoas que ganham uma faixa de 8 mil a 10 mil reais do imposto de renda, por mês do imposto de renda. Basicamente ele estaria privilegiando uma maioria, corretamente? Então essa ação não seria uma ação ética. E se ele colocasse um valor a menos, ele estaria beneficiando a maioria. Então, consequentemente, isso seria uma ação ética. São inúmeros exemplos que podem ser dados. Depois, um salto mais ou menos de 43, 44 anos, nós teremos o filósofo. A gente falou dos utilitaristas ingleses, a gente vai falar do filósofo alemão Immanuel Kant. Então, a ética de Kant, ela deve sempre seguir um dever. Para Kant, a ética deve sempre seguir um dever. Essa ética, ela é chamada também de deontológica, ou vem de deontologia, né? Dever, uma deontologia é um dever. E nessa ética de Kant, ela não se aplica ao tempo, correto? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que alguns anos atrás uma mulher decida falar com sua mãe que seu namorado vai vir posar na sua casa. Ele vai vir dormir aqui hoje, tá bom, mãe? A resposta não seria a resposta que a gente daria hoje, correto? Pode ser que não, pode ser que sim, né? Então a resposta, ela não seria a resposta que a gente daria hoje, porque naquela época, dependendo da época, seria basicamente um escândalo, né? Não, onde já se viu acontecer algo desse tipo, algo desse jeito. Então seria um escândalo. E então vamos imaginar essa mesma pergunta hoje. A mãe teria a possibilidade de dizer a mesma resposta daquela época, mas a resposta com certeza hoje seria diferente. E Kant, ele também desenvolve um sistema, que é o sistema não se deve, aí você coloca o ato que vai ser testado, mentir, roubar, matar, por exemplo. E então depois você coloca, mas cabe ao sujeito moral, que é a pessoa, sim ou não, matar, mentir, roubar. Então você coloca não se deve, você coloca o ato que você vai submeter o teste. Então não se deve mentir, roubar, matar, que seja o ato, mas cabe ao sujeito moral. Então isso faz você refletir sobre aquele ato. Sim ou não, matar, roubar, mentir, em qualquer tempo, em qualquer época. Então essa ética de Kant, ela não se aplica ao tempo. O plano ético. O plano ético em si, ele se divide em dois, que é o normativo e o factual. Vamos entender primeiro o normativo. O plano ético normativo, ele fala da norma do ato. Por exemplo, foi inventado os smartphones, né, os celulares, né, enfim. Hoje a gente tem uma variedade muito grande, mas porém começaram a existir pessoas que começaram a usar o telefone enquanto dirigiam. Então isso começou a gerar acidentes, né? Enfim. Então foi criada uma norma, um padrão ético,
uma norma do ato, né? Uma normatização, que foi uma lei. Geralmente, algumas leis podem ser um plano ético normativo. Então, essa lei veio dizendo que a pessoa que falar no telefone vai levar uma multa, correto? Então, quando a moral falha, surge a necessidade de criar um plano ético normativo. E nós temos também o plano factual, que é constituído pelos atos. E o plano factual é igual o exemplo que a gente deu do namorado e da mãe. Ele é segundo o estímulo cultural da sua época, ou seja, as nossas ideologias de hoje, né, a maturidade que a gente tem hoje não seria a maturidade de quando a gente tem 15 anos. Isso é evidente quando a gente pergunta para uma pessoa assim: se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? A resposta com certeza seria: eu mudaria algumas coisas. Ou seria basicamente radical: sim, mudaria tudo, fazeria tudo diferente. Então é isso. E a gente tem também o ato moral. O ato moral, ele é o ato a ser julgado em si. Eutanásia, aborto, liberação da maconha, etc. Esse é o ato a ser julgado, é o ato moral. A gente tem também o agente moral, que é a pessoa quem comete o ato, que é aquele que é digno de reação. Pode ser uma aprovação ou uma reprovação, correto? Ou seja, e também todo plano ético, toda ética em si, ela tem uma consequência dos meios. Que lembre-se sempre dessa frase: os fins justificam os meios. Então as pessoas devem justificar os meios para o qual ela chegou àquela conclusão. E existe também o fim visado, que é o ato moral. Ele é enaltecido pelo seu ato, né? Enfim, o ato moral ele é enaltecido pelo seu resultado, né? Se foi bom ou ruim. Se foi bom, você pode sofrer uma aprovação enorme. Se foi ruim, você pode sofrer uma reprovação enorme também. Isso moralmente e eticamente falando, correto? Então, infelizmente, a gente está chegando ao fim. E esse foi o nosso primeiro podcast em Drive, né? O nosso em Drive podcast. Enfim, foi um prazer estar com vocês, contribuir com vocês, passar um pouco do conhecimento que nós temos. E, enfim, muito obrigado pela sua companhia.